Boa noite. Damos início, então, a mais um painel do mês da advocacia, denominado Impactos da Nova Era Jurídica na Advocacia. Esse é o terceiro painel do dia de hoje, né? O terceiro painel de um dia totalmente voltado ao terceiro painel de hoje, o terceiro painel sobre direito previdenciário, né? Demonstrando, assim, a importância da advocacia previdenciária, o reconhecimento da OAB de Santa Catarina para a advocacia previdenciária. Esse painel, o terceiro do dia, sobre regime geral, né, trará como tema advocacia no regime geral, atualidades. Teremos a honra de receber como palestrantes os doutores Hélio Gustavo Alves, a doutora Adriane Bramante, o doutor Diego Schuster e a doutora Gisele Kramichich. O nosso painel terá duração de 1h30. Cada palestrante terá 20 minutos para sua explanação e, ao final, remanescendo o tempo, serão apresentadas as perguntas para debate entre os palestrantes. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao primeiro painelista da noite, doutor Hélio Gustavo Alves, que vai conversar conosco sobre um tema que é atualíssimo, intitulado Afastamento por Covid é ocupacional? O doutor Hélio Gustavo Alves é doutor em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade de Coimbra, Portugal. Doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo. Mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo. Coordenador do pós-doutorado em Direitos Humanos e Constitucionalismo do Centro de Direitos Humanos de Coimbra. Coordenador da pós-graduação de Direitos Humanos e Direito Constitucional do Centro de Direitos Humanos de Coimbra. Coordenador da pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário do Complexo Jurídico Damásio Educacional. Professor de pós-graduação, presidente de honra do IAPE, recebeu o título de diploma de mérito acadêmico no Centro de Estudos de Direito Europeu, por reconhecimento do Conselho de Mestres de Sintra, em Portugal. É acadêmico da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social e acadêmico da Academia Brasileira de Direito. Escritor de artigos e livros em Direito Previdenciário, Constitucional e Relações Sociais. Doutor Hélio, o senhor está com a palavra. Seu tempo é 20 minutos e quando faltar 5 minutos para o final, eu lhe alertarei. Fique à vontade. Boa noite, Jorge. Uma grande satisfação estar aqui na minha segunda casa, né, que é a OAB de Santa Catarina. Eu tenho um orgulho muito grande de falar que eu sou inscrito na OAB de Santa Catarina e muito orgulho de dizer que Santa Catarina é uma tem uma das caixas dos advogados mais ativas do Brasil. Está aí o vídeo que mostrou e eu fiquei bastante feliz, até porque é um grande amigo meu que está como vice-presidente, doutor Pedro Cascais, e ele se doa. Aliás, a presidente e o doutor Pedro se doam para a CASC, e é uma alegria muito grande saber da proteção da proteção que lhe dá quando o advogado necessita, né? É muito importante isso, principalmente para o profissional liberal. Quero cumprimentar aqui e agradecer você pelo carinho, que sempre me dá a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre direito previdenciário e hoje numa mesa muito importante com a minha amiga de anos, que eu não vou falar quantos anos, porque senão nós vamos denunciar as nossas idades, né, doutora Adriane Bramante? Mas faz muitos anos, e o interessante é que a mãe da Adriane, Jorge, e o meu pai, quando eles eram advogados, ninguém nem falava em advogados previdenciários, eram considerados despachantes da área previdenciária. E eu, Adriane, ainda novinhos, íamos lá na fila do INSS junto com o meu pai, ela com a mãe dela. Nem pensávamos em fazer direito, mas já roubávamos lanches um do outro na fila do INSS. Faz tempo que a gente está nessa história aí, né? Então, estava lembrando agora da Baixada do Glicério, é uma alegria muito grande estar com a Adriane, sabendo que hoje ela é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, um dos maiores institutos do direito previdenciário,
e ela chegou no topo da carreira, terminando aí o seu doutorado. E para a gente que veio lá de trás, né, Adriane? Para a gente é muito orgulho ver um colega com toda essa trajetória, é muito bacana ver isso. A Gisele Kravinchinch, que é uma grande amiga minha, também tem pedigree junto com o pai dela, Jefferson Kravinchinch, que, aliás, Santa Catarina foi a primeira OAB ter o plano de previdência complementar para os advogados. Veio do seu pai. Então, a Gisele também tem pedigree e conhece muito direito previdenciário. É sempre uma alegria ouvir a doutora Gisele. E o Diego Schutz, que é também um novel previdenciarista, mas que já faz escola, apaixonado pelo direito, pela teoria geral do direito, pela filosofia do direito, é um dos grandes pensadores aí do direito previdenciário. Então, hoje, à noite, é muito feliz de receber esses grandes nomes do direito previdenciário para que os advogados que aqui nos ouçam acabam fazendo, na sua advocacia, um socorro para aqueles que precisam do direito social. Bom, eu vou falar 20 minutos, vou ser criterioso em falar 20 minutos, para que eu não possa ultrapassar o tempo dos meus amigos. Eu vim falar hoje sobre Covid e os benefícios por incapacidade. É um tema que me preocupa muito, até porque hoje eu advogo para as empresas e grandes empresas. Então, esse é um tema que me traz bastante preocupação, até porque os afastamentos por Covid, se realmente forem considerados como doença ocupacional, em novembro agora eu terei muito trabalho com o FAP. E mais do que isso, muitas empresas fecharão, tamanha a tributação, o aumento da tributação previdenciária em decorrente dos afastamentos pela Covid. Bom, nós tivemos aí, pela pandemia, hoje, Jorge, o planeta está pandêmico, está Covid, o planeta está, uma pandemia mundial, né? E vários países, eu posso falar com bastante autoridade, porque eu estudei 18 países, quais foram os gatilhos de 18 países em prol dos empregados e das empresas para o resgate da economia. O Brasil não fez diferente, mas ele fez as medidas provisórias, e as medidas provisórias elas vieram com dois objetivos. Primeiro, a redução do impacto econômico e, segundo, a redução da proliferação da Covid. Esses foram os objetivos das MPs, principalmente a 927, né? A 927 trouxe lá no artigo 16 e 17 uma nova roupagem para a proteção da saúde e segurança do trabalhador. Certo que a MP 927 veio com alguns vícios da proteção. Pasme, Adriane, você que gosta do meio ambiente do trabalho, a MP no artigo 16 e 17 fez com que os exames eventuais, exames médicos eventuais fossem suspensos e os treinamentos eventuais fossem suspensos. Meu Deus do céu, na hora da contratação do colaborador, do empregado, esse momento da contratação, o exame admissional teria que ser feito com o maior rigor científico possível, médico. Por quê? Para que eu não contratasse um empregado com o risco de Covid, para que ele transferisse a Covid para outros empregados. E mais do que isso, esses novos empregados deveriam passar por treinamentos rigorosos que foram suspensos pela MP 927. Treinamento do isolamento social, de como utilizar o EPI, como que ele deveria agir com o novo normal. Qual que é o novo normal? Né? Eu não vou, obviamente, eu preciso preservar o nome da empresa, mas eu fui atender uma empresa nesse período de Covid, com ambulatório, era quase uma festa. Nas mesas dos refeitórios não tinha isolamento social, uma grande empresa. Ou seja, será que as empresas todas se prepararam para esse novo normal? Me parece que não, até porque a pandemia veio num rompante, teve todo mundo que fazer um treinamento específico para a Covid. Eu mesmo, para as empresas que eu advogo, eu pedi para fazer um PPRA e um PCMSO exclusivo para a Covid, treinamentos exclusivos para a Covid. Para quê?
para que dentro do meio ambiente do trabalho não houvesse a proliferação da Covid. Muito bem, mas o artigo 29 dessa mesma medida provisória, ela disse o seguinte, disse que os afastamentos por Covid não seriam considerados ocupacionais, vírgula, salvo seja comprovado que foi doença adquirida dentro do meio ambiente de trabalho. Meu Deus do céu, como é que se vai comprovar que a Covid foi adquirida dentro do meio ambiente do trabalho? É quase impossível, tendo em vista que qualquer lugar que você caminha hoje, você pode ser contaminado. Óbvio. Então, vários sindicatos desempregados entraram com ADINs, várias ADINs, inclusive a gente faz parte, como amicus curiae, nessa ADIN da MP 927, e o STF suspendeu, na época, os efeitos do artigo 29, ou seja, considerando genericamente que todos os afastamentos seriam considerados como doenças ocupacionais por Covid. Só que nós temos que ter um certo zelo. Por quê? Nós temos atividades que o próprio meio dela e o fim dela automaticamente vai chegar numa conclusão que foi contaminado no meio ambiente do trabalho. Por exemplo, quem trabalha na saúde. A presunção é que ele tenha sido contaminado dentro do hospital. É a presunção que vai acontecer. Ou seja, outras atividades não. Outras atividades você vai conseguir comprovar que o afastamento não foi dentro do meio ambiente do trabalho. Aliás, como veio a suspensão do artigo 29, o enquadramento da doença pandêmica cai à luz do artigo 20 da 8.213, parágrafo 1º, letra D. O que diz o artigo 20, Jorge? Diz que não serão consideradas doenças ocupacionais, ou seja, doenças do trabalho, quando for considerada uma doença endêmica. Endêmica porque na época ninguém pensava em pandemia, então considera-se, leia-se endêmica, pandêmica. Doença pandêmica que tenha sido adquirida por segurado na região que ela se desenvolveu, não será considerada doença ocupacional. Ou seja, onde que a Covid se desenvolveu? No mundo. Então, regra geral, doenças pandêmicas não devem ser consideradas como doença ocupacional, a não ser quando a empresa não consiga comprovar que aplicou todos os meios de proteções para a saúde e segurança do trabalhador. Então, nós temos atividades, por exemplo, que não estão ligadas, não estão na linha de frente com a população. E que se a empresa comprovou que ela utilizou de todos os meios possíveis e impossíveis, com entrega de EPI, com entrega de treinamentos, para que não houvesse uma proliferação generalizada, e dentro da empresa ela utilize de absenteísmo, de tabelas de afastabilidade, né? Ela comprova uma boa gestão e que dentro da empresa não houve um alto índice de proliferação da Covid, muito provavelmente ela não vai ter o reflexo do afastamento como doença ocupacional, não vai ter o FAP majorado, fator acidentário de prevenção. Para quem não sabe o que é FAP, é uma gangorra, é uma regra de calibragem, onde quando tiver mais afastamentos por doença ocupacional ou acidente de trabalho, maior a tributação. Quanto menos afastamentos por doenças ocupacionais ou acidente de trabalho, menor a tributação. É prestigiar aquele que cuida do meio ambiente do trabalho e vai ter uma tributação menor. Agora, nós temos algumas atividades que é praticamente impossível você comprovar que não foi ali a contaminação, por exemplo, hospitais. Jorge, preste atenção.
Eu tenho um grande hospital aqui em São Paulo que é cliente do meu escritório. Um grande hospital. Adriane, o FAP para novembro estava em torno de 1.800.000. Agora, nós tivemos 7 mortes dentro desse hospital. Adriane, 7 mortes. E mais 89% dos empregados com Covid. Sabe quanto que é o FAP dela agora, Adriane? Está em 22 milhões de reais. Vai quebrar o hospital. Aí chega o presidente da empresa e pergunta assim para mim, Jorge. Tá, Gustavo, eu continuo com o hospital aberto ou fecho o hospital e não atendo mais ninguém para não ter a majoração do FAP? Houve, então, uma má redação do artigo 29. Por quê? Porque se no artigo 29 o governo tivesse falado assim, ó, os afastamentos por Covid não terão as empresas majoração do FAP. Porém, os empregados terão todos os seus direitos garantidos. O que é direito garantido? A estabilidade de 1 ano e o pagamento de FGTS, que é o mínimo que o empregado que está doando a sua vida para atender a sociedade deveria ter direito. Agora, se não for considerado como doença ocupacional, o empregado não vai ter direito nem estabilidade, nem o pagamento do FGTS com afastabilidade. Cabe, então, o governo fazer o quê? Ou uma nova redação por artigo 29 para proteger as empresas que estão doando a sua atividade para atender a sociedade. Supermercado, hospital, para não ter a majoração do FAP. Por quê? Porque ela está fazendo com as portas abertas para nos atender. Agora, óbvio, eu divido a minha vida de forma séria, muito séria e extremamente séria. Agora, as empresas que não comprovarem que agiram com as medidas de proteção para a saúde do trabalhador, aí sim tem que ser penalizada. Agora, as empresas que agiram com a boa conduta para o zelo da saúde e segurança do trabalhador não pode ser penalizada pelo FAP. Ou faz uma nova redação, ou, conforme eu dei a sugestão para o Borso, Marcelo Borso, que é o presidente do CRPS, utilizar a mesma regra que foi feita para os afastamentos por acidente de trabalho. Lembra que o acidente de trajeto tinha reflexo no FAP e agora não tem mais? O acidente de trajeto, se acontecer um acidente de trajeto, o empregado vai ter todos os seus direitos trabalhistas e previdenciários garantidos. Estabilidade, pagamento de FGTS e tudo mais. Só que, o que a empresa tem a ver com o acidente de trajeto, Jorge? Nada. Né, Adriane? Nada ela tem a ver com o acidente de trajeto. Ultrapassa o meio ambiente do trabalho. E qual que é o objetivo da norma, hein, Diego? O objetivo do FAP é o seguinte, é verificar se a empresa está agindo ou não com uma boa conduta, Gisele Kravinchinchi, dentro do meio ambiente do trabalho. O acidente de trajeto é fora do ambiente do trabalho. Não tem como a empresa entrar nessa celeuma para evitar o acidente de trajeto, que pode acontecer independente da vontade ou não da empresa. Por que ela vai ser penalizada? Sabiamente. Aliás, meu escritório foi o primeiro a excluir o acidente de trajeto do FAP, por isso que saiu essa decisão do Conselho da Previdência Social de excluir o acidente de trajeto do FAP. Então, o que eu sugeri para o governo, para o Ministério da Economia? Utilizar essa mesma regra para os afastamentos por Covid. Porque daí a empresa não vai ter essa majoração do FAP, como esse hospital de 1.800.000 para 22 milhões, por uma doença que é incontrolável. É incontrolável a Covid, gente. Né? Eu estou falando de um hospital, e não estou falando de um hospital público. Eu estou falando dos 3 melhores hospitais de São Paulo que são considerados referências na Covid. Não é um hospitalzinho qualquer. E está sendo penalizado por uma questão pandêmica. Faltou a sensibilidade do governo com as MPs
trazer uma proteção econômica para as empresas e para os empregados. Pasmem, um outro supermercado grande aqui de São Paulo teve um aumento de afastabilidade por Covid, que também é cliente nosso, em 32%. Sabe o que significa 32% no FAP desse supermercado? Esse supermercado que estava num FAP de 2 milhões e pouco, hoje, porque supermercado tem bastante doença ocupacional por esforço repetitivo, por ergonomia, portanto o FAP dele sempre é maior, 32% de 2 milhões e pouco, tá? Foi para quase 8 milhões de FAP. Então, assim, falta essa sensibilidade governamental da proteção da empresa, porque uma vez você protegendo a empresa, você protege emprego. Agora, empresa fechando, você desprotege o emprego e entramos numa desordem social, ferindo o artigo 93 da Constituição Federal. Então, eu acho que, para nós advogados, falta agora, nas impugnações dos NETEPs, dos afastamentos, demonstrarmos que nós queremos que seja aplicada a mesma tese para os afastamentos do acidente de trajeto na situação desse afastamento. Ou provar que as empresas agiram com todas as medidas de saúde e de proteção do trabalhador para que ela não tenha a majoração do FAP. Tá? Agora, claro, a medida melhor, finalizando, a melhor medida para isso é usar a tese da exclusão do FAP pela Covid. Enfim, eu fiz um briefing sobre esse cenário, fico aberto à disposição se tiver alguns minutos e muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Doutor, nós que agradecemos, suas considerações sempre muito relevantes, muito pontuais, né, e objetivas, sempre muito sábias, trazendo conhecimento para a advocacia, que é o objetivo do mês da advocacia. Né? Nós temos ainda mais alguns 2, 3 minutinhos, se o doutor quiser fazer algum fechamento dessa fala nesse sentido, para depois que a gente possa respeitar, então, o tempo combinado de 20 minutos com os demais, né, e obedecermos o espaço total de 1h30, mas ainda teria, então, a seu dispor de 2 a 3 minutos. Não, legal. Se alguém ficar com alguma dúvida, pode me chamar lá no meu Instagram, @HélioGustavoAlves, deixa lá uma perguntinha no direct, e quero convidar todos vocês para sexta-feira e sábado, vai ter um congresso do Instituto dos Advogados Previdenciários do IAPE com 40 palestrantes. Entrem lá no site, participem desse congresso, que é um grande congresso, e quero agradecer o Jorge mais uma vez pelo convite, e quando estiver em Santa Catarina, eu me convido para que você e a Gisele me pague um jantar lá na Lagoa da Conceição. É isso, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, sempre um prazer poder contar com a tua presença nos eventos aqui da OAB, nos eventos da comissão. Um forte abraço, e a OAB de Santa Catarina, como tu bem disseste, está sempre aberta para te receber, e nós também, né, Gisele, agora com essa promessa, fica aí nosso compromisso, então, de um almoço ou um jantar em breve, tá bom? Forte abraço, obrigado mais uma vez. Dando continuidade, então, eu passo agora a palavra à doutora Adriane Bramante, que vai tratar sobre os EPIs na advocacia, na aposentadoria especial. Um tema que voltou aí, né, doutora Adriane? Já teve a repercussão geral no STF, agora volta com a questão do decreto 10.410, toma novo fôlego, novo corpo, então a gente está ansioso para ouvi-la. A doutora Adriane, que é advogada, mestre e doutora pela PUC São Paulo, presidente do IPDP, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo e autora também de livros. Então, vejo que a gente está muito bem hoje com nossos palestrantes, membros de grandes institutos de renome nacional, membros de comissão com grande atuação prática e acadêmica. Doutora Adriane, a palavra é sua, por favor. Obrigada, doutor Jorge. Um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite. É sempre um prazer participar dos eventos de Santa Catarina. Estão sempre aí à frente do direito previdenciário, fazendo diversos eventos. O laudo que vocês fizeram, o Banco de Laudos de Santa Catarina, eu estou invejando aqui em São Paulo. Falei com
o pessoal aí com o Everson Salim, para ele falar como é que ele fez, qual foi a dica para a gente fazer aqui em São Paulo também. Então, cumprimento os meus queridos amigos, Dr. Diego Schuster, o nosso pupilo do direito previdenciário, um menino incrível, com conhecimento maravilhoso, nossa mente brilhante do direito previdenciário. Doutor Hélio Gustavo Alves, um prazer estar aqui com você, ainda bem que você não falou quanto tempo a gente se conhece, porque não dá, é melhor não falar, é melhor a gente não se entregar, mas um prazer compartilhar dessa mesa do Zoom aqui com você. Doutora Gisélia, querida, nossa diretora de atuação judicial lá do IBD, maravilhosa, essa mulher incrível, que conhece muito o direito processual, de todas as teses. Eu tenho muita admiração pela Gisele Crave-Chinchim. Prazer enorme dividir esse painel com vocês. Bem, a gente só tem 20 minutos, e a gente tem muita coisa para falar, chega de delongas e bora lá para o assunto. Então, é assim... O EPI, na verdade, a questão dos EPIs, nós estamos aí há 22 anos mastigando os EPIs. Isso saiu desde a Lei 9732, lá de 98, e até hoje o direito previdenciário ainda não definiu as questões relacionadas aos equipamentos de proteção individuais. Então, nós temos hoje, no Supremo Tribunal Federal, uma repercussão geral, que é o tema 555, que julgou duas teses. A tese maior, que é a tese da repercussão geral em si, dizendo que, se comprovada a eficácia do EPI, não haverá respaldo constitucional para o enquadramento do tempo especial. E a tese menor, em relação a ruído, se provar que o ruído, ainda que haja EPI eficaz para ruído, ele não vai descaracterizar o direito do segurado ao tempo especial. E nesse tema 555, o item 11 estabeleceu que, no caso de dúvida ou divergência sobre a real eficácia do EPI, o tempo deve ser considerado especial. Esse é o norte que deve seguir tanto a administração pública quanto o Poder Judiciário. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal. Aí nós tivemos o IRDR 15, que o advogado aí é o doutor Hélio Gustavo Alves, o IRDR 15, que gerou também muita discussão no TRF da 4ª Região. Esse IRDR 15, ele teve uma tese fixada, que não definiu muita coisa, ficou muito aberto, que o EPI não elide prova, o direito do interessado em produzir prova em sentido contrário. O IBDP trabalhou muito nesse processo, e inclusive o Diego Schuster, que fez a sustentação oral, que trabalhou nesse processo bastante lá no IRDR da 5ª Região, inclusive com embargos auriculares, né, Diego? Porque a gente foi falar nós fomos falar com os desembargadores, porque a tese não tinha ficado legal, tinha ficado estranha, e aí o TRF da 4ª Região estabeleceu ali uma lista taxativa de EPIs que não seriam considerados, não poderiam ser considerados eficazes, como ruído, por causa da decisão do STF, calor, pressão atmosférica normal, vibração, e vários agentes nocivos que, tecnicamente, não teriam condições de ser eficazes. Só que esse RDR 15, ele teve um recurso especial e um recurso extraordinário do INSS. O extraordinário não foi admitido, estava com agravo, mas o especial foi admitido pelo STJ, e ele já está no STJ como afetado ali, como representativo de controvérsia, a ser afetado como representativo de controvérsia. Dentro de questão de 1 mês, 2, no máximo 3 meses, a gente vai receber aí o número do repetitivo que vai julgar esse processo a nível nacional. O que me preocupa muito, porque o STJ hoje tem ele tem um entendimento de que todo recurso julgado em repetitivo, ele vai para o STF. Então, nós teremos um processo julgado novamente. Nós estamos aí no momento em que o STJ vai julgar EPI eficaz, vai julgar novamente a questão do EPI eficaz para outros agentes nocivos que não o ruído, e
esse processo vai subir para o STF, provavelmente, talvez, não sei se eles vão afetar como repercussão geral ou não, mas o fato é que a gente está nesse balaio de gato aí com a questão do STJ podendo afetar, e depois o STF também rediscutir essa matéria. E nós temos um problema com esse tema 555, porque o que aconteceu? A gente, como o Gustavo falou bem sobre a questão do FAP, as empresas, em razão do EPI para ruído não ser considerado especial, começaram a ser autuadas para pagar o adicional do SAT, não é nem do FAP, o adicional do SAT, que é para aposentadoria especial, tendo em vista que o Supremo decidiu que para ruído não há EPI eficaz. Então, nós temos, de um lado, a questão do EPI eficaz para o segurado e a questão das empresas sendo autuadas para pagar o adicional do SAT, já que o Supremo Tribunal Federal decidiu que para ruído não há EPI eficaz. E aí as empresas, então, estão discutindo justamente essa questão, porque como assim o EPI não é eficaz? Eu pago um EPI, eu tenho aqui um EPI certificado pela 3M, como é que ele não é eficaz se a empresa está certificando para mim que isso é eficaz? E aí a 3M mandou fazer um laudo na ABNT, e o laudo da ABNT diz, não, é eficaz. O meu EPI é eficaz. O EPI é eficaz. E a decisão do Supremo é que está errada. Então, nós estamos com esse laudo, com esse parecer técnico da ABNT, esse processo que vai ser julgado como repetitivo e a possibilidade dele ser rediscutido no STF, sob o viés das empresas, sob o viés... E aí, o que acaba acontecendo? Nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal falando que o ruído, de uma forma geral, não é eficaz, que o EPI, de uma forma geral, não é eficaz para ruído. Só que nós tivemos uma reforma previdenciária agora, que a emenda 103 estabeleceu que deve ser considerado especial aquilo que tiver efetiva exposição do segurado a agentes físicos, químicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde. O que nos faz concluir que, ainda que eu tenha uma decisão geral, nós vamos ter que, talvez, trabalhar essa efetiva exposição individualizada em cada processo, assim como a Justiça do Trabalho faz. A Justiça do Trabalho, quando você entra com um processo trabalhista de adicional de insalubridade, eles apuram se o EPI foi eficaz, se foi fornecido ficha de fornecimento de entrega, se teve certificado de aprovação, se teve manutenção, troca periódica, se foi adequado ao risco. Todos os requisitos da NR6 são verificados no processo trabalhista. E todo processo trabalhista tem a perícia, e isso é analisado em cada processo. Então, eu vejo que há uma tendência de nós não termos uma regra geral para casos de EPI, de nós termos que trabalhar caso a caso para demonstrar que o segurado teve essa efetiva exposição. Até porque, se a gente analisar hoje a redação do decreto 10.410 de 2020, ele diz assim, que a efetiva exposição acontecerá quando não houver a prova do controle da legislação trabalhista de que esse EPI foi neutralizado ou eliminado. Ou seja, a efetiva exposição está intrinsecamente vinculada à comprovação da ineficácia dos EPIs. Eu tenho isso hoje muito conectado. A nocividade e a permanência são os dois principais requisitos da aposentadoria especial. E essa nocividade só vai acontecer se ficar comprovado que os EPIs não foram eficazes. E não dá para ter uma regra geral. Para isso não é EPI eficaz, para aquilo não há EPI eficaz. Não, nós vamos ter que trabalhar dentro de cada processo. E aí eu entro no tema 213 da TNU, que ele fala exatamente um pouquinho disso, que está seguindo uma tendência. O tema 213, na verdade, ele traz duas premissas, né, dois itens, o item 1 e o item 2, dizendo que no item 1,
que o segurado poderá impugnar fundamentadamente a ineficácia dos EPIs no PPP em relação à troca periódica, se é adequado ao risco, se tem manutenção, os requisitos da NR6 ou qualquer outro requisito. Então, ele traz ali cinco situações em que o segurado poderá impugnar essa eficácia de EPI na petição inicial, não é no requerimento administrativo, é na petição inicial, é importante que se diga, porque no primeiro voto do Dr. Fábio Souza, que é o relator do processo, o IBDP também atuou nesse processo, o Diego Schuster também foi o autor desse processo, né, Diego? Foi você que atuou. Então, nós tivemos ali inicialmente esse tema julgando que tinha que ser impugnada a eficácia do EPI desde o requerimento da aposentadoria, e aí o doutor Fábio Souza mudou o posicionamento no final, ali no voto, e acabou convencendo seus pares de que realmente teria que ser impugnada na petição inicial. Então, cabe ao advogado fazer essa impugnação. E por que fazer a impugnação? A impugnação, ela não é um Ctrl-C, Ctrl-V, ela não é um copia-cola. Eu não posso pegar um processo, todos os EPIs, eu vou fazer essa impugnação aqui, basiquinha, e vou copiar, colar em todas as minhas petições iniciais. De jeito nenhum. Você vai ter que trabalhar caso a caso. Aquele CA do EPI lá do seu PPP. Aquele EPI, qual é o EPI? Ele é adequado ao risco? Quando ele foi emitido? Ele está vencido? Ele está naquele período de trabalho do segurado? Se eu não tenho essas informações que você consegue verificar na internet, eu vou ter que oficiar a empresa para apresentar a ficha de fornecimento de entrega, para apresentar se ela fez troca periódica, se ela deu orientação, se ela fez manutenção e todos os requisitos aí da NR6 e da NR9. Então, nós temos que entender hoje, mais do que legislação previdenciária, nós temos que entender de saúde e segurança do trabalho. Aliás, a aposentadoria especial, e o Hélio mostrou um pouco isso, a aposentadoria especial, o direito previdenciário, ele lida com várias áreas, né, multidisciplinar, várias áreas do conhecimento do direito, e a aposentadoria especial lida com tributário, saúde e segurança do trabalho, trabalhista, com a própria questão previdenciária, com o direito administrativo, e a gente precisa conhecer além do direito previdenciário para conseguir fazer essa impugnação dos EPIs. E a segunda parte do tema 213 da Turma Nacional de Uniformização amarra, dizendo assim, olha, se você fez a impugnação dos EPIs na sua petição inicial de forma fundamentada, você coloca em dúvida a real eficácia dos EPIs. E quando você coloca em dúvida a real eficácia dos EPIs ou a divergência, nós puxamos a ratio decidendi do tema 555 do Supremo Tribunal Federal, no item 11, que estabelece que a divergência, o tempo deve ser reconhecido como especial. Então, acho que a tendência nesse momento hoje, em relação à aposentadoria especial, trazendo aí uma leitura da emenda 103, é justamente essa questão de nós fazermos uma impugnação específica em cada processo. E nos dizer assim, isso aqui eu não vou precisar impugnar porque está claro, isso aqui está público e notório. Não tem nada disso, a gente vai ter que fazer o trabalho minucioso, caso a caso, talvez até antes de entrar com o processo de aposentadoria especial judicialmente, discutir isso numa ação probatória autônoma, ou fazer um ofício para a empresa, para pegar essas informações de ficha de fornecimento de entrega, porque se é adequado ao risco, o certificado de aprovação, se ele está vencido, o CA, a gente até consegue pegar na internet, mas tem algumas informações que estão com a empresa, eu não consigo pegar. E aí eu preciso dessa informação, então, dos arquivos da empresa eu tenho que oficiar, ou entrar com uma ação probatória autônoma, ou algum mecanismo para trazer essa documentação. E
por último, já que meu tempo já está se esgotando, já recebi aqui um cartão vermelho, dentro dessa linha de raciocínio, o decreto 10.410 de 2020 trouxe uma alteração ali no artigo 68, parágrafo 4º, em relação aos agentes cancerígenos. Aí um grande retrocesso, né? Porque quando isso foi publicado lá com o decreto, a redação do decreto 8123 de 2013, que trouxe a redação do artigo 68, parágrafo 4º, dizendo que, no caso de haver agentes cancerígenos listados ali na LINAC, nós não teríamos EPI eficazes, porque havia presunção de nocividade de EPI. Que legal, parabéns para a Previdência. Só que agora, tira minhas palavras, não merece parabéns, o regulamento muda esse cenário e diz assim que se a empresa comprovar as medidas de controle que eliminam a insalubridade, que eliminam, na verdade, esses agentes cancerígenos do ambiente nocivo, não haverá efetiva exposição. Então, nesse caso, se a empresa comprovar, e depois eu fiquei pensando, como é que ele vai... Como é que Gente, nós temos um laudo da Fundacentro, e que ele fez um levantamento na Braskem e na Inova, empresas de grande concentração de benzeno, e ficou comprovado tecnicamente, ainda que a empresa forneça todos os EPIs, não há EPI, não há como eliminar a ação desses agentes. Então, como é que eu vou tirar o benzeno da gasolina ou dizer para o frentista, olha, fica tranquilo, frentista, que agora o benzeno não faz parte mais da gasolina, você não vai ter esse agente cancerígeno, ou então que o amianto... Gente, o amianto provém de rochas amiantíferas. Como é que você tira o amianto das rochas amiantíferas? Aí eles não são mais amiantíferas. Então, não sei se eu estou falando besteira, mas como é que você tira um agente cancerígeno se ele é a matéria-prima que faz aquele determinado produto, aquela determinada atividade? Acho meio improvável que haja essa eliminação dos agentes cancerígenos para que não haja o enquadramento. O ponto aqui nevrálgico é a empresa alegar que fez esse procedimento de eliminar e de tirar os agentes cancerígenos, quando, na verdade, não fez. E ressalto aqui uma coisa que o Diego fala muito, 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 que é a nanotecnologia, que são aqueles agentes que nós ainda não conhecemos. A gente lida com o critério ali da prevenção e da precaução, que o Diego fala muito. A prevenção é aquilo que a gente conhece, e a precaução é aquilo que a gente não conhece e está sendo precavido. Depois ele até pode, não sei se é o tema dele, mas essas questões, essa nanotecnologia, são agentes nocivos que não tem como você ter EPI eficaz, porque você não tem esse conhecimento de quais agentes eu tenho ali naquele ambiente, e por isso acaba causando um prejuízo que a gente nem sabe, a gente vai descobrir aí futuramente. Mas como eu já tive meu cartão vermelho aqui, pessoal, eu quero agradecer super a oportunidade de falar um pouquinho para vocês e tentar resumidamente trazer um pouquinho dos EPIs. Mas me coloco à disposição, se tiverem alguma dúvida. Quero agradecer novamente o convite. Obrigada. Doutora Miriane, nós que agradecemos a sua fala, né? Gostaríamos de ficar horas e horas aqui de ouvindo, mas infelizmente temos um horário, né? Eu preciso fazer esse papel aqui um pouco desagradável de falar para cada um que está chegando no seu tempo, embora eu, assim como todos que nos assistem, reitero, certamente gostaríamos muito de poder lhes ouvir por muito mais tempo. Mas estão agradecendo e parabenizando pela sua fala, né? Daremos, então, início ao terceira fala, o terceiro palestrante, Dr. Diego Schuster, vai tratar conosco, então, a regra de transição do artigo 17 da Emenda Constitucional 103 e a aposentadoria especial. Estou curioso, doutor Diego, sobre o seu tema, né? O doutor adiantou que seria uma reflexão, né? Certamente muito interessante. Todos aí estamos no aguardo para lhe ouvir. Dr. Diego Schuster, que é mestre em Direito Público e especialista em Direito Ambiental pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, diretor adjunto da Diretoria Científica do Instituto
Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP, vencedor do primeiro concurso nacional de teses previdenciárias, advogado e pesquisador da Lourenço e Souza Advogados Associados, palestrante e autor de vários artigos jurídicos e autor de vários livros, entre eles Aposentadoria Especial, entre o princípio da precaução e a proteção social, publicado pela editora Juruá. Doutor, está contigo a palavra. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer à OAB de Santa Catarina, em nome do Dr. Jorge, o convite, agradecer a oportunidade, né, de estar ao lado de grandes juristas, amigos, professores, e de pronto darei início, portanto, ao meu tema. Eu, por mim, ficaria somente ouvindo, já pularíamos já direto para a Gisele. E sobre essa questão da aposentadoria especial, o que se percebe é que ela internalizou, de certa forma, a ideia de dano futuro. A gente presume um dano à saúde, né, em razão da exposição, da efetiva exposição a agentes nocivos. Isso é importante deixar no preâmbulo, né? E, assim como também a questão dos eventos de ordem física, e associados à integridade física, são riscos cujas consequências podem ser irreversíveis ou fatais. A gente fala bastante também de doenças com grandes períodos de latência, cujos os danos ou o câncer, na questão das substâncias cancerígenas, só aparecem anos mais tarde. Então, aqui me parece claro, então, a presunção de um dano futuro em razão da comprovada nocividade daquela substância, enfim. Na questão da aposentadoria especial, o que mudou a partir da reforma? Essa mudança me parece que rompe com esse paradigma, né, de prevenção, no sentido de aqui ser possível se suscitar algumas inconstitucionalidades ou conflitos, né, antinomias constitucionais ou até mesmo de valoração. Então, a primeira mudança, né, permanece como regra permanente, no artigo 201, parágrafo 1º, o tratamento diferenciado dado a quem efetivamente trabalha sob condições nocivas, né? Ele assume um nítido caráter de direito subjetivo, como fica claro com relação ao servidor público no artigo 40, e de natureza fundamental e social. Assim como a gente fala na função social da propriedade privada, na perspectiva de proteção do meio ambiente, se poderia falar também da função social do benefício da aposentadoria especial. E a decisão do STF, no tema 709, de certo modo, reforça a finalidade da aposentadoria especial, gostemos ou não. Ali se concorda que é um benefício excepcional associado a direitos fundamentais, como a vida, a saúde e a dignidade da pessoa humana. A reforma, a emenda constitucional 103, traz também uma regra transitória, onde, para além dos 25 anos de efetiva exposição, exige uma idade mínima, 55, 58 ou 60 anos de idade, a depender da gravidade do risco, se 15, 20 ou 25 anos. E isso, de certa forma, contraria a lógica
do benefício da aposentadoria especial. Uma terceira regra são as regras de transição, né? Que traz a aposentadoria, então, por pontos. E ali são possíveis inúmeras combinações, observado os 25 anos, então, de efetiva exposição a agentes nocivos. É possível se somar idade, tempo de serviço ou de contribuição comum. Então, por exemplo, um segurado com 50 anos em 2020 e 25 anos de efetiva exposição a agentes nocivos, mais 11 anos de atividade comum, faz jus à aposentadoria especial. O problema é quando ele não tem esse tempo de serviço comum. E aqui, analisando a matéria, de acordo com o direito adquirido, faltando apenas um dia para completar os 25 anos, essa pessoa não terá direito à aposentadoria especial tal como a conhecíamos, né? Com o cálculo de 80% dos melhores salários de contribuição, aplicado uma alíquota de 100%, um coeficiente de 100% sem fator previdenciário. Esse segurado, para quem falta um dia apenas, cairá na regra geral de cálculo, onde se aplica 60% mais 2% a cada ano que superar os 15 anos de contribuição se mulher ou mineiro, ou 20 anos de contribuição se homem. Então, o que se percebe é que as regras de transição criadas para a aposentadoria especial não protegem a expectativa de direito do segurado. Pode faltar apenas um dia. E o que ele tem de horas extras ser o suficiente. Não é o caso. Mas seria, se fosse possível dispor o tempo de uma forma cumulativa ou em horas, como numa jornada de trabalho. Então, a minha reflexão toma como ponto de partida essa questão de regras de transição que não protegem expectativas de direito. E pretendo fazer isso comparando essas regras de transição com as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, no mínimo para detonar as incoerências do legislador. Né? Porque numa relação, se fosse possível ordenar de modo hierárquico a aposentadoria especial e a por tempo de contribuição, né? se priorizou a aposentadoria especial. A ela se conferiu critérios diferenciados, né? Que tem como fundamento o princípio da igualdade. Há uma discriminação jurídica positiva, sem falar em outros princípios. Então, a primeira regra que a gente pensou foi a prevista no artigo 17 da Emenda Constitucional 103, né, que quem faz jus a essa regra? Aqueles segurados que estavam há menos de 2 anos para completar a sua aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Há 2 anos de fechar 35 anos de contribuição ser homem, 30 ser mulher, exigindo cumulativamente um pedágio de 50% sobre o tempo que faltava, né? E a regra de cálculo seria a aplicação das regras de 100% dos salários de contribuição, um coeficiente de 100% e a aplicação do fator previdenciário. Qual é o problema aqui? É que essa regra ela não contempla nem a aposentadoria especial, nem a aposentadoria do professor. A pessoa que está menos de 2 anos para se aposentar na aposentadoria especial não faz jus a essa regra. Da mesma forma,
o professor. Então, a pergunta que nos deve acompanhar durante toda a reflexão é: o que justifica esse tratamento diferenciado, com fundamento exatamente no princípio da isonomia? Porque vejam que, assim como a lei complementar que estabelece as regras da aposentadoria da pessoa com deficiência, ela também não faz a distinção com relação ao professor. E mesmo assim a doutrina, e aqui cito um dos maiores autores do tema, que é o João Marcelino, ele defende a possibilidade de uma acumulação desses redutores, né, do requisito de acesso, de contribuição. E essa tese, por ele defendida, foi, inclusive, chancelada por uma decisão aqui do Rio Grande do Sul, onde se entendeu que essa redução dos 5 anos de contribuição na aposentadoria do professor deveria de ser considerado também na aposentadoria da pessoa com deficiência. E no centro de tudo a pergunta: é possível tratar da mesma forma uma professora deficiente e uma professora não deficiente? Outro exemplo, uma decisão de São Paulo, da 3ª região, proferida no âmbito dos usados especiais, né, onde também, com fundamento na isonomia, e ali se citou teorias como da antinomia de valoração, que tem como autora o Bobbio, né, a inconstitucionalidade do artigo 26, parágrafo 2º e 5º da emenda constitucional, porque ela acaba dispensando um tratamento diferenciado entre o benefício por incapacidade temporário e o permanente, né? Então, se entende que ali não é possível se fazer isso. Inclusive, a aposentadoria por invalidez, ou benefício por incapacidade permanente, teria um tratamento ainda mais prejudicial do que o benefício por incapacidade transitória. De 91% se passaria para 60%, mais 2 para cada ano que ultrapassasse, então, os 15 anos ser mulher ou ser homem, né? Então, nada justifica essa diferença, atribuindo ainda uma regra mais prejudicial ao benefício, à incapacidade permanente. Então, essas são decisões que demonstram e confortam a possibilidade de se defender a aplicação da RT3, do artigo 17, também para a aposentadoria especial. E vejam, na questão da aplicação do critério de cálculo, na aposentadoria especial traz consigo uma presunção de incapacidade laboral, né? E o próprio relator da decisão do STF, no tema 709, verbalizou o seguinte, assim restou expresso na decisão: trabalha-se com presunção absoluta de incapacidade decorrente do tempo de serviço prestado, e isso é o que justifica o tempo reduzido para a inativação. É claro que isso pode parecer um exagero, porque não é uma presunção absoluta, né? Há uma presunção de incapacidade laborativa, porém não absoluta. Mas aqui o que se suscita é a possibilidade de aplicação, então, do artigo 26, no caso da aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional ou de doença do trabalho, de forma analógica, né? Então, eu concluo essa exposição, né, trazendo essa reflexão que tem como base não apenas o princípio da isonomia, reclamando uma simetria entre os critérios, né, de acesso e as regras de transição, mas também aplicação
dos princípios da coerência, né, que reclama igual consideração, da proporcionalidade em sentido de insuficiência de proteção de um direito fundamental, que é a aposentadoria especial, né? Concluí dizendo que não cabe a nós inventarmos ou descobrirmos teses. O intérprete, ele atribui sentido à norma, né? Um sentido humano e social, buscando na sociedade também a melhor aplicação da regra. Então, agradeço uma vez mais a oportunidade de falar. Obrigado. Doutor Diego, muito obrigado pela sua fala e parabéns por ela, né? Nos trouxe realmente uma reflexão, certamente a reforma da Previdência, esse é apenas um dos tópicos que o doutor nos trouxe muito bem, e ainda estamos nessa expectativa de todas as teses que virão, e certamente virão, e cabe a vocês, né? A doutora Adriane, a doutora Gisele, o doutor Diego, que são pensadores do direito previdenciário, né? Encampar, né, esse papel de trazer, de criar essas novas teses e difundi-las, né, para toda a advocacia previdenciária. Então, nós agradecemos mais uma vez, doutor Diego, fica o convite para uma próxima oportunidade, né, com um pouco mais de tempo, assim como foi dito a doutora Adriane também, né, temos esse tempo reduzido, gostaríamos certamente de lhes ouvir por um período maior para poder construir um raciocínio ainda mais aprofundado, mas para o que temos hoje, né, eu preciso dar aqui a oportunidade, até em razão de tudo que ela representa, a nossa doutora Gisele Kravchich, né, que é a nossa palestra derradeira da noite de hoje, né, tratará sobre as recentes decisões irrepetitivas nos tribunais superiores em matéria previdenciária. Doutora Gisele, conhecida certamente da maioria da advocacia previdenciária catarinense, ela é advogada, conselheira estadual da OAB de Santa Catarina, coordenadora geral adjunta das comissões da OAB de Santa Catarina, diretora de atuação judicial do IBDP, especialista em direito previdenciário e gestão de previdência privada. Doutora Gisele, então, a palavra está contigo. Muito obrigada, Jorge. Eu quero começar parabenizando você e os demais presidentes das comissões pela organização desse evento extraordinário que tem sido o mês da advocacia, né? Eu sei que decorre de muito cuidado, muita dedicação, muita atividade de vocês nessa organização para que esse evento possa estar acontecendo. Eu quero agradecer muito, né, por poder estar aqui compartilhando a mesa virtual com a minha querida amiga Adriane Bramante, meu querido amigo Diego Schuster, o doutor Hélio, que já saiu, mas fica aqui meu beijo registrado para ele, Jorge também, né, aqui com a gente. É sempre uma honra poder conversar com vocês, e falar com a Advocacia Previdenciária de Santa Catarina é também um privilégio. Eu venho aqui encerrar essas palestras muito elucidativas que a gente teve hoje, assim, e a Adri e o Diego trouxeram pontos muito específicos da aposentadoria especial, que eu acho que são essenciais nesse debate que a gente está vivendo. A aposentadoria especial, no meu ver, foi realmente uma das mais afetadas pela reforma, e a jurisprudência vem afetando elas também de uma maneira muito, até beirando a crueldade, né? Para a gente, tendo em vista a realidade de trabalho desses brasileiros e desse cidadão, eu acho que é muito complicada a forma como isso tem sido levado. Mas eles falaram tanto e tão bem que eu não vou tratar da aposentadoria especial, eu vou trazer alguns pontos de destaque, de atualidade sobre matérias e julgamentos recentes do direito previdenciário. Eu vou falar de alguns julgados do STJ, talvez alguma coisa da TNU, vamos ver o que dá tempo, né? Eu quero marcar direitinho aqui meu horário para não passar, tá? Para me comportar muito bem hoje. E eu vou começar falando sobre a reafirmação da DER. A reafirmação da DER, ela foi julgada pelo tema 995 do STJ, o acórdão foi publicado em 12 de 2019, o primeiro acórdão desse tema, que então firmou a tese de que é possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para concessão do benefício,
mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional, ou seja, da decisão, mas o STJ fez uma ressalva que essa entrega da prestação seria nas instâncias ordinárias, então até em segundo grau ali. E ele faz um parênteses também observada a causa de pedir. Esse acórdão foi objeto já de 2 embargos, a gente já está no segundo, mas o primeiro, embargos, foi julgado e ele focou, na verdade, na questão de... o segundo embargo, que ainda está em julgamento, fala mais na questão dos atrasados, porque essa é uma discussão. Os atrasados, na decisão do STJ, ficou limitado que os atrasados estariam vinculados à data da decisão. O termo inicial do benefício, os atrasados, estariam vinculados à data da decisão que reconhecer o direito, e não à efetiva implementação do direito ou ajuizamento da ação. E isso está sendo discutido ainda, não está completamente estabelecido, mas isso faz parte do acórdão dos embargos, o primeiro embargo do tema 995, e o segundo falando também que o segundo ponto dos embargos tratados no tema 995 é que a apelação poderia converter em diligência para fins de prova antes do julgamento, né? Então, o julgamento poderia, no segundo grau, inclusive, ter a conversão em diligência para fins de produção de prova, e isso é um avanço considerável nesse ponto. Outro detalhe também é que, para a reafirmação da DER, há uma discussão com relação ao que seria o que eles chamaram de vinculado à causa de pedir. O entendimento que vem se firmando pela doutrina, inclusive pela jurisprudência até agora, é que a causa de pedir, neste caso, seria aquela árvore específica dos tipos de benefício. Então, se eu peço uma aposentadoria, se for para implementar os requisitos de qualquer aposentadoria, eu conseguiria incluir. Também nos benefícios por incapacidade, se você pede um auxílio-doença, mas depois acaba implementando os requisitos para uma aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, haveria a possibilidade ali de se verificar, nesse caso, o direito ao melhor benefício. E isso é um ponto importante do tema 995, que não ficou totalmente claro na decisão do STJ, mas que eu falei recentemente até com o doutor Alexandre Triques, que é um dos estudiosos e que participou pelo IBDP desse tema e que ainda participa na questão do julgamento dos segundos embargos no STJ, e ele me falou que ele também continuou com o mesmo entendimento, de que essa causa de pedir aí não seria vinculada especificamente ao único benefício requerido eventualmente, mas que também a gente poderia ter alguma ampliação na questão, como acontece na via administrativa. Se você pedir uma aposentadoria por tempo, poderia ser concedida uma aposentadoria especial, enfim, podendo haver ali até uma certa adequação do benefício a ser concedido. Outro tema que eu acho que é bem importante, e que daí foram 2 temas julgados em conjunto, mas com publicação de acordo em momentos diferentes, e houve uma separação da tese, mas houve uma mistura ali dos fundamentos pelos ministros, são os temas 966 e 975 do STJ. 975, inclusive, um processo que o nosso querido Diego Schuster está atuando. O tema 966 do STJ estabeleceu, esse já com trânsito em julgado, estabeleceu que incide o prazo decadencial previsto no artigo 103 caput, né, então, dos 10 anos ali, para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso, então o direito ao melhor benefício. O STJ ali disse que se aplica sim prazo de 10 anos ali do primeiro dia do primeiro pagamento para o direito ao melhor benefício. Já no tocante ao tema 975, que também fala de decadência, mas ele fala de decadência relacionada aqui à questão controvertida que não foi apreciada pelo ato administrativo de análise de concessão do benefício. Então, aquilo que não foi analisado pelo INSS no momento da concessão do benefício. E, nesse caso, a gente tem ainda possibilidade de alteração do julgamento, porque a tese firmada é que se aplica o prazo de decadência, só que diferente do 966, que já transitou em julgado,
O 975 teve embargos recentemente protocolado e que aguarda julgamento. Então, a gente pode eventualmente ter aí alguma discussão, porque aí tem vários pontos, né, que vão ser afetados. E essa tese específica, inclusive, reverteu o entendimento da TNU e do próprio STJ. Esse julgamento foi uma surpresa negativa, se esperava que viesse uma decisão favorável, mas o ministro Herman conseguiu encabeçar aí uma alteração do próprio entendimento dele, e se posicionando contrário. O próprio INSS, na hora de fazer a sustentação oral, já veio meio que considerando perdido e querendo amenizar os efeitos, e no final o STJ acabou tendo uma decisão contrária. E daí, com relação à decadência, eu acho que é muito importante a gente destacar que desde a MP 871, de janeiro de 2019, a gente vem numa corrente muito negativa com o prazo de decadência. O caput do 103 sofreu uma alteração muito grande na MP 871, que foi convertida na lei sequencial, e agora ele está previsto para atingir não só mais a revisão do ato de concessão, mas negativas de benefício, cancelamento, cessação de benefícios, atos de revisão, manutenção. Então, assim, eles tentaram ampliar ao máximo a redação da lei da decadência, e a jurisprudência, que tinha alguns posicionamentos favoráveis, tem acompanhado esse movimento da legislação. Então, eu acho que no tocante à decadência, fica, então, uma dica para se tomar bastante cuidado, porque a gente estava acostumado com uma jurisprudência favorável em muitas hipóteses, e numa redação mais amena para o segurado, e agora a gente acaba prejudicado pelo caput do 103, ampliando a decadência para praticamente todas as hipóteses, e a jurisprudência revertendo até entendimentos favoráveis. Então, tomar bastante cuidado com relação a isso. Outro ponto importante que foi julgado pelo STJ, e esse acordo foi publicado agora 1/7 de 2020, é o tema 1013, que fala que no período entre o indeferimento administrativo e a implementação do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, que lá foi chamado assim, mas agora já seria o auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, se esses benefícios são mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao recebimento conjunto do valor trabalhado, então do valor de salário, e do valor do benefício, ainda que a gente saiba que esses benefícios são incompatíveis com a atividade laboral. Mas por quê? Porque para não prejudicar o segurado, que só teve o benefício concedido na via judicial e que nesse meio tempo talvez tenha tentado continuar a trabalhar, né, aos trancos e barrancos, até doente, mas para poder sustentar a sua família. Então, o benefício pode sim ser pago retroativamente desde a DER lá, e mesmo que ele tenha recebido valores salariais, renda do trabalho exercido, ele não vai ser prejudicado. Nesse caso, ele tem direito de acumular os dois valores. Esse tema 1013 do Superior Tribunal de Justiça. A gente já tem algum tempinho aqui, vamos falar de mais alguns temas importantes que foram recentemente julgados, até mais para 2020, e esse ano a gente teve um movimento muito forte de STJ, STF principalmente, e a própria TNU, de afetar. A TNU tem afetado muitos temas, o STF tem colocado muitos temas de repercussão geral que estão há anos lá parados, ele está botando para julgamento no plenário virtual, e a gente tem visto um encerramento de teses, seja favorável, seja contrário. A gente sabe que no Previdenciário muitas teses estão sendo julgadas contrárias, mas a gente está vendo que eles estão dando andamento às respostas, estão dando resposta a esses temas que estão afetados. Então, fiquem atentos, porque nesse movimento, né, da pandemia, a gente acaba se distraindo com a rotina do escritório, com a rotina de trabalho, e tem muita coisa sendo definida nos tribunais superiores, muita matéria importante. Uma matéria que foi definida com acordo publicado em fevereiro desse ano e de forma negativa é o tema 216 da Turma Nacional de Uniformização. E esse tema ele fala sobre a possibilidade de contagem do período de aluno-aprendiz.
e era uma coisa que era bem pacífica, já que o aluno aprendisse, tivesse lá aquela retribuição pecuniária, né, ou em auxílios materiais, se fosse a conta do orçamento, a título de conta-prestação do trabalho, ali daquela atividade que ele fazia como aluno, ele poderia contar esse tempo. Só que agora foi criado um requisito específico que até alterou a súmula 18 da TNU, que diz que além de ter que ter retribuição de prestação pecuniária, a conta do orçamento, a título de prestação do trabalho, ele tem que ser recebido na execução de bens e serviços destinados a terceiros. E ao estabelecer esse requisito, a TNU, na verdade, vem inviabilizar a maioria da contagem de tempo de aluno-aprendiz. Então, cuidado, colegas, se vocês estão pretendendo contar o tempo de aluno-aprendiz, a maioria das certidões não vem dizendo nada a respeito dessa execução de bens e serviços a terceiros, ou vem dizendo expressamente que isso não existiu, que não houve a prestação destinada a terceiros. E nesse caso, segundo o tema 216 da TNU, que já transitou em julgado em maio desse ano, foi publicado em fevereiro, transitou em julgado em maio desse ano, não haveria a possibilidade de contagem. Então, fiquem atentos. Outro ponto interessante é a questão da invalidação do ato de concessão de benefício previdenciário. Ou seja, quando um benefício, isso acontece muito, principalmente na justiça estadual, em que a gente tem as concessões de tutela, que às vezes duram anos, né, até que haja o julgamento final ali daquela questão do benefício por incapacidade. Essa invalidação da concessão, ela não impede que este período seja contado para fins da manutenção da qualidade de segurado. O tema 245 da TNU garante que a invalidação dessa concessão não vai implicar na impossibilidade da aplicação do artigo 15, inciso 1 da Lei 8.813, né? Claro, se o segurado estivesse de boa fé, se há má fé ali, daí não vai contar. Mas isso pode fazer bastante diferença, porque às vezes o segurado fica em gozo desse benefício por um grande tempo, o benefício depois é cancelado, e ficava aquela dúvida se esse período podia ou não ser contado. Claro que a gente sabe que para contagem de benefícios por incapacidade, principalmente auxílio-doença, é importante aquela primeira contribuição posterior, né, aquela intercalada entre o benefício de incapacidade e o novo benefício que vai ser concedido, para a gente poder contar aquele tempo, mas para fins de manutenção da qualidade de segurado, inclusive às vezes para um óbito e eventualmente uma pensão, isso fica ali garantido. Outro tema interessante da TNU, também relacionado a benefício por incapacidade, aqui, incapacidade temporária, né, e a súmula foi publicada, o acórdão foi publicado em 12 de 2019, então ele ainda fala em auxílio-doença, mas o tema 232 da TNU fala que o auxílio-doença ele não pode ser acumulado com seguro-desemprego. E se por acaso o seguro-desemprego foi recebido durante esse período que então vai se conceder o auxílio-doença, principalmente aqueles benefícios por incapacidade que são concedidos na via judicial, essas parcelas do seguro-desemprego têm que ser abatidas do valor devido de auxílio-doença. Nesse caso, o tema 232, a publicação foi em dezembro de 2019, teve embargos de declaração opostos e ele está previsto para ser julgado na sessão do dia 21 de agosto. Então, para quem quiser acompanhar a TNU, ela disponibiliza no YouTube as suas sessões, é bem interessante. E é possível acompanhar o julgamento ainda que ainda não terminou do 232 e está pautado agora para o dia 21. E por último, já para encerrar, que eu estou quase acabando meu tempo, o tema 233 da TNU também, um tema que mistura RPPS com RGPS, mas que vai culminar num benefício do regime geral, é a questão do servidor público aposentado no regime próprio, que por acaso venha sofrer uma pena de cassação da sua aposentadoria. Esse servidor, agora a TNU disse no tema 233, que ele tem sim o direito de utilizar esse período contribuído lá no regime próprio, que não vai mais poder receber a aposentadoria porque lá foi cassada, ele poderia transferir esse tempo para o regime geral e daí requerer um benefício ali no regime geral, claro, se ele cumprir os requisitos do regime geral.
ao requerer essa aposentadoria, e para requerer essa aposentadoria, o servidor teria que trazer, então, essa certidão de tempo de contribuição, que teria que ser fornecida lá pelo regime próprio, pela entidade de previdência que administra esse regime próprio, para ser computado no regime geral, inclusive para fins de carência, para poder, então, se aposentar no regime geral. Esse acórdão, do tema 233 da TNU, foi publicado em março desse ano, teve embargos de declaração opostos também, e ele também está pautado para o dia 21 de agosto, para quem quiser acompanhar. Tanto o tema 232 quanto o tema 233 vão voltar a julgamento da TNU agora em agosto, no dia 21. Jorge, já vou encerrando aqui a minha fala. Eu quero agradecer muito a você, a comissão, por todo o lindo trabalho que vocês têm feito, né? Eu sei que essa realidade que a gente está vivendo no momento da pandemia tem sido complexa, né? Mas você tem se dedicado, e a comissão também, incansavelmente, a responder e atender a advocacia previdenciária, né? Eu sei que é difícil, você tem dias que não dorme, a gente está até tarde da noite falando, a gente precisa fazer um ofício, notificar o INSS, né? Com essas dificuldades que a gente está tendo, de agência fechada, de, às vezes, justiça também fechada, o papel das comissões e o papel institucional, e daí aqui já parabenizando também a minha querida presidente Adriane Bramante, né, pelo trabalho que o IBDP faz, nesse trabalho de acolher, proteger, né, o exercício, o estudo, a advocacia previdenciária como um todo. Então, fica o meu parabéns aqui a você, a sua comissão, ao IBDP também, querida Adriane, e agradeço, deixo meu beijo a vocês, né, Diego também, muito obrigada por todo, porque eu vi ali que no teu currículo está só como diretora adjunto científico, mas você também é diretora adjunto da Diretoria de Atuação Judicial, você também está no nosso time, né, e tem atuado muito ali na Diretoria de Atuação Judicial em favor e na proteção de todo o direito previdenciário, porque quando a gente dialoga com os tribunais superiores, na matéria previdenciária, o que a gente quer, muitas vezes, não é nem um sim, nem um não. É a garantia de que houve uma análise mais cuidadosa daquela matéria, né? De todas as nuances, porque o julgamento em representativos de controvérsia, em casos repetitivos, ele julga uma tese, mas ele afeta milhares de pessoas. Então, a importância desse debate, de se fomentar esse diálogo, para se garantir que todos os detalhes sejam verificados nesses casos. Então, eu acho que isso é um papel fundamental que tanto a OAB quanto o IBDP têm feito. Fica aqui o meu parabéns aos dois institutos e a OAB pelo trabalho que tem sido feito. Muito obrigada, um beijo a vocês, uma boa noite, e obrigado por terem me ouvido até agora. Obrigado, doutora Gisele, parabéns pela fala, parabéns, né, pelas considerações. A comissão agradece, a OAB de Santa Catarina agradece, né, o doutor Diego, a doutora Adriane, a doutora Gisele, a todos os que estão nos acompanhando, ficaram até esse horário, né, vocês palestrantes que cederam seu tempo, né, com suas famílias, seus familiares, nesse período, e estiveram aqui conosco durante 1h30, cedendo não só o tempo, mas o conhecimento, que é o principal, né, talvez, produto que a gente consiga evoluir nesse momento aqui de pandemia. Que possamos, então, enquanto advocacia previdenciária, com todas essas palavras que foram ditas, né, durante esse período, durante esse mês da advocacia, esse dia 18 de agosto, que foi um dia integralmente dedicado à advocacia previdenciária pela OAB de Santa Catarina, o que demonstra e reconhece a importância desse ramo do direito, né, por toda a diretoria da OAB de Santa Catarina. Então, nós, previdenciaristas, ficamos também agradecidos por isso, né, e tenho a certeza de que todo esse mês da advocacia, todo o conhecimento gerado, né, será muito útil, né, sobretudo para o direito previdenciário, com todas essas alterações que estamos vivendo, todas essas reflexões. Vejam que nenhum tema tratado hoje aqui era algo já ultrapassado, todos temas atualíssimos, né? Então, assim, muito interessante, muito importante, e esperamos
encerramos, né, agradecendo mais uma vez aos palestrantes de hoje. Esperamos contar novamente com os doutores e as doutoras, né, numa outra ocasião, possivelmente com mais tempo, para que a gente possa conversar mais, esclarecendo, né, muito rapidamente que a ideia da comissão, né, doutora Gisele, era que tivéssemos, assim como no ano passado, um congresso de direito previdenciário, mas em razão da pandemia isso não foi possível. Então, adequamos de forma muito espremida, né, todo esse conteúdo, todos os palestrantes, ou quem nós conseguimos contatar para o evento de hoje. Então, foi o nosso mini congresso de 2020. Esperamos que, com o fim da pandemia, ano que vem, possamos fazer aí um grande congresso de direito previdenciário, como foi o primeiro no ano passado. Muito obrigado a vocês, a quem nos acompanha de casa. Parabéns pelas falas, mais uma vez. Uma excelente noite. Então, declaro assim encerrado o nosso painel Advocacia no Regime Geral e Previdência e Atualidades. Uma boa noite e um bom descanso a todos. Até a próxima.